sou a Lu e hoje nós vamos pintar patos ou cisnes num laguinho. Mas antes uma palavra. Aqui no Salmo 121, versículos 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui nós temos o risco, vou fazer 2 patinhos na lagoa. Esta é a aula 528 e esse arranjo de flores aqui de Glória da Manhã é a aula de número 527. Então, se você está pintando os patinhos e quer pintar esse daqui, é só procurar lá no Google. Só na Lu, aula 527. Você vai achar essa pintura aqui. Vamos pintar agora toda essa parte do fundo aqui do pato. Lembrando que esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Eu vou umedecer aqui esse meio, só o meio, porque aqui tá tudo pintado já e eu quero fazer o fundo aqui aguadinho, bem suave. Para isso a água é muito bom. Vou colocar aqui, ó, usando azul Caribe, pincel número 14. Tiro o excesso e eu vou trabalhar, tá vendo a linha do meio? Ó, eu vou colocar um pouquinho do azul aqui pra baixo, mas trabalhando assim. Porque a água, você tem que trabalhar na horizontal. Aqui, ó, embaixo dos patinhos, vou deixar um pouquinho mais forte. Aqui também. Vou sumindo com essa cor. Aqui eu já tenho o fundo de quando eu pintei a flor. Então, eu vou mesclar, ó, uma cor na outra aqui. Vai parecer que eu fiz tudo de uma vez só. Pronto aqui. Agora eu peguei mais um restinho do azul e vou fazer aqui em cima. Não vou chegar até aqui. Pouquíssima tinta. Quando o pano está úmido, não tem problema por pouca tinta, porque essa tinta vai ficar ali grudada, ela não vai sair. Tá, agora vou usar um pouquinho do magenta, muito pouquinho. Limpo bem o meu pincel e eu vou colocar aqui, ó. Isso vai arroxear aquele céu azul ali. E acho que coloco aqui também um pouquinho, ó, entre eles aqui. Ah, fazer o reflexo, né? Isso mesmo. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia. Peguei muito. Mesma coisa, tira, agora sim, tire totalmente o excesso de tinta. E você vai fazer isso aqui, ó. A linha. Você vai trabalhar aqui pra cima da linha. Aqui é um fundo lá atrás, é como se fosse um mato. A gente tem a linha do horizonte. Você pode até trabalhar redondinho. Pode passar um pouquinho ali por cima da cabeça do patinho, não tem problema. Depois a gente vai pintar ele de branco. Ó, um pouquinho mais forte. Cantinho vai sumindo. Quero que fique suave, mas já tô pondo tinta, daqui a pouco vai ficar tudo forte também. Não, não é pra ficar forte. Agora eu vou pegar mais um pouquinho de tinta e vou fazer uma sombra aqui embaixo dos patinhos. Aqui atrás também, ó, vou puxar um pouquinho. Limpo o pincel. Mas eu vou colocar bem rente aqui ao pescoço dele, ó.
Eu tenho aqui esse sépia, eu vou pôr uma pitadinha de magenta, ele vai ficar quase um marrom. Eu vou acrescentar um pouquinho mais aqui, ó, ficou um pouquinho mais escuro, tá vendo? Agora vem sumindo, o sépia continua ali. Pronto, só essa linha já chega. Nós vamos começar por aquele patinho lá do fundo. Eu vou colocar aqui, ó, na cabeça e no pescoço dele o branco puro. Como o fundo tá úmido ainda, esse branco puro ele não vai ficar puro, porque ele vai se misturar com um pouquinho do sépia que tem ali no fundo. Agora essa parte aqui, eu vou usar aquela misturinha, já secou, ó, um pouquinho do magenta e um pouquinho do sépia. Aqui a misturinha. Limpo bem o pincel e vou fazer aqui, ó, o corpo. Essa parte aqui é a parte da asa. A asa tá por cima dessa parte aqui do pescoço. Então, vou deixar uma sombra aqui no pescoço e aqui a asa tá por cima do corpo. Então, aqui nessa parte do corpo, eu vou deixar um pouquinho de sombra. Aqui eu tenho todo esse espaço de asa que pode ficar muito branco. Então, eu vou fazer uma sujeirinha aqui no meio, assim com o pincel. E agora eu vou trabalhar o branco. Primeiro, eu vou fazer aqui o peito dele. Posso puxar a linha aqui de baixo já. Esse tá bem distante, então não vou trabalhar muito, não vou trabalhar os detalhes. Aqui, ó, a linha da asa. Aqui eu tenho aquele escuro que eu coloquei, né? E aqui eu tenho o crespinho, que são peninhas. Você vai batendo o pincel assim. Aqui, ó, peninha de cima. Depois vai ficar crespinho. E é assim, arredondado. Não passando a linha, mas fazendo pontinhas. Essa parte de baixo, ela fica um pouquinho mais comprida. Aqui eu tenho esse espaço que a gente colocou um escurinho. Eu vou fazer uma segunda camada de puxadinhas, de peninhas, sem cobrir totalmente essa área escura. Olha, ele ficou, não ficou bem branquinho, ele não pode ficar bem branquinho porque ele tá lá longe. Eu tenho aqui a parte da asa, tenho aqui a parte do corpo. Eu vou usar o pincel 0 para fazer aqui, ó, o bico. E agora o sépia. Usei amarelo ouro aqui no bico. O sépia eu vou usar para fazer aquela partezinha escura. Tem um contorno aqui, ó, na parte de cima do bico. E tem uma parte escura que entra para dentro da cabeça. E depois um contorninho na parte de baixo com o sépia. Aqui, ó, nessa parte de baixo eu vou fazer um contorno também com o sépia, que é uma sombra. E agora eu vou usar o branco puro e o sépia para fazer o acabamento. Aqui, ó, eu tenho uma linha. Eu vou pôr o branco puro de novo. Olha como vai realçar, vai separar do fundo, que tá um pouquinho mais escuro. Até ali no peito, depois o lado de cá também. Eu até já posso aqui, com o pincel 0, fazer também aqui, ó, essa partezinha da asa de cima. Fazer peninhas aqui. No final, depois uma outra carreira de peninhas aqui dentro, ó.
Você vai seguindo a forma de fora. Às vezes parece mais uma manchinha, mas quando a gente olha de longe, dá pra ver bem o efeito desse branco. Aqui, ó, realcei um pouquinho, não vou levar até o final. E agora essa parte aqui de baixo, também vou deixar bem mais branquinho. Lembrando que o meu tecido aqui ó, ainda está úmido. O efeito pode ser diferente se você estiver trabalhando nele seco. Agora vamos fazer o outro, que tem um pouquinho mais de detalhe. É um cisne, né? Não é um pato, é um cisne. Eu vou usar o sépia e o branco do mesmo jeito, só que ele tem um pouquinho mais de detalhes. Então, eu vou pegar aqui no pratinho, ó, uma pinceladinha de branco e uma pinceladinha de sépia. Vou dar uma misturada. Eu quero esse sépia um pouquinho mais delicado. E eu vou fazer a primeira sombra aqui, ó. Eu tenho a asa de trás e a da frente. A asa de trás vai ficar com essa parte aqui um pouquinho mais escura. Agora, eu tenho aqui o rabinho. Vou fazer uma sombra aqui e depois aqui. Assim, ó, por baixo. Depois, eu tenho aqui, ó, esse daqui são peninhas da primeira asa. Asa da frente. E depois, essa linha aqui, que é a linha que separa a asa do corpo. Sempre dou uma esfumadinha. E agora aqui, ó. A asa tá aqui na frente do pescoço. Vou pôr um pouquinho de sombra aqui também, só para não ficar um espaço muito grande sem nada. E agora com o branco puro, primeiro eu vou puxar aqui as peninhas da asa que tá lá atrás. Agora eu vou colocar o branco aqui. Ó, o branco vai entrando pra cima do sépia, empurrando o sépia. Bem de leve, mas vai ficar ali uma sombra, uma pequena sombra. Parte de baixo. Quando eu chego em cima da sombra, eu não aperto o pincel. Eu fico com ele bem levezinho. E daí, devagarinho, eu vou chegando. O branco não fica puro, porque tem um escuro embaixo. E eu tenho ali a sombra. Agora, esta asa, que tá por cima de tudo. Crespinho aqui na ponta. Aqui eu tenho uma linha. Aqui agora eu vou dando pinceladinhas, mas eu quero preservar esse escuro. Então, não posso passar o branco diretão. Olha só, aqui ficou bem clarinho e aqui já ficou um pouquinho mais escuro. Agora, eu vou fazer o outro pedaço. E aqui eu vou deixar crespinho igual ali. Dando pinceladinhas. Aqui preencho. Aqui no peito preencho. E já subo preenchendo também o pescoço e a cabeça. Aqui tá um pouquinho maior, então vou preservar ali aquela área escura que fica em cima do bico. O bico eu vou colocar com o pincel 0, o amarelo ouro. Nem lavei meu pincel, peguei um pouquinho do sépia para fazer a linha de contorno aqui de baixo. Esse contorno aqui, ó, em volta, perto da cabeça,
E agora, essa parte escura aqui, essa entrada dentro do branco. Prontinho, o patinho. Depois que secar, eu vou retocar um pouquinho alguns espaços do branco. Agora nem adianta, porque tá tudo molhado, úmido, então não vai pegar ali muito a cor. Eu gosto de colocar nessas águas assim, um matinho, aquele matinho que dá na beirada do rio, beirada da lagoa. Ó, vou colocar um aqui e vou colocar outro aqui. Para fazer esse matinho, eu vou misturar uma pinceladinha de sépia, até eu tenho sépia aqui já, e uma pinceladinha de verde pinheiro. Vai ficar um sépia mais esverdeado. Agora eu peguei um pincelzinho 2 que tá bem gastinho, bem lisinho. Ó, dá pra fazer e fica uma beleza. Não é muito legal fazer aqui com pincel 0, tá? Pincel 0 vai deixar risquinho, como se fosse aquelas gavinhas lá de fora, e não é a ideia. Sempre sépia e verde na mesma proporção, que você pode misturar em várias vezes e você vai ter sempre a mesma tonalidade. Aqui no chão, ó, na beirinha do rio, um pouquinho mais fechado, e depois você vai puxando algumas linhas para cima. Não precisa ficar muito nítido, porque isso daqui tá mais longe. Esse outro, a mesma coisa. Pronto, já fiz os matinhos. Agora, com esse mesmo pincel, com um pouquinho menos de tinta, eu vou fazer aqui, ó, pra baixo, um pouquinho de sombra. Eu não tô fazendo as linhas, eu só tô puxando mesmo. E onde tá o mais comprido, eu puxo um pouquinho mais. Ó, tô repetindo aquele desenho que tem lá em cima. Aqui, só vou puxar um pouquinho. Borrou ali um pouquinho, vou pegar o outro pincel. Vou dar uma esfregadinha. Esse aqui de baixo é a sombra daquele lá de cima. Ele não vai ficar na mesma nitidez. Ele tem que ficar mais fluido, mais sumido. Pronto, feitos os matinhos. Agora nós vamos fazer a linha do horizonte. É a linha ali atrás, ó, aquela linha da água. Se você tem dificuldade de fazer essa linha reta, você pode usar a régua. Ela tem um ladinho aqui, ó, que tem um dentinho. Você põe essa parte pra cima e você vai fazer bem certinho esse branco. Ó, com a régua. Tem que pegar menos tinta. Aí a gente passa a linha. E já fica bem certinho. Depois, é só fazer com um pouquinho mais de tinta, assim, ó, você vai limpando teu pincel. Isso para fazer aquela linha principal, ali tem que ficar retinho. Aqui, você só vai passando o pincel para um lado para o outro. Aqui também, um pouco, ó, um brilho. Não precisa fazer inteirinho, todo riscadinho. Eu gosto de fazer assim, ó, vai para um lado, vem para o outro. Tá vendo aqui, ó, vim para cá, agora eu vou para lá, depois posso até voltar um pouquinho. Mas essas linhas, elas nunca vão fazer curva. Elas sempre vão ficar retinhas. Vou pôr um pouquinho aqui também, só para não ficar sem nada. E tem também aqui, ó, o reflexo do cisne. Tô tirando um pouquinho do branco do pincel aqui, ó, para baixo
o pescoço. Pescoço. E daí aqui um pouquinho de branco. Mas tem que pegar em cima desse escuro, tá? Porque é por isso que a gente fez o escuro, para aparecer o branco depois. Assim, umas manchinhas de branco. Os risquinhos de branco. Aqui também. Pronto. Eu vou dar uma escurecidinha aqui embaixo, vou pôr com pincel zero mesmo. Um pouquinho do sépia. Você viu que eu tô colocando pouquíssima tinta, só até aqui. Porque aqui, ó, levantou aquela parte do rabinho, então a sombra vem aqui. E aqui também, não vai pra lá, só olha. Vou bater o meu pincel 2 em cima disso aqui pra não ficar pontilhado. Isso, agora deu mais sustentação ali pra base do cisne. Peguei um pincel número 6, um pouquinho maior. Aqui nessa parte que eu tenho esse rosado, esse azul, eu posso fazer também um movimento de superfície de água. Essa paisagenzinha, você pode esticar ela, colocar numa toalha, pode usar em outros elementos. Não tem necessariamente que ser assim. Eu vou esperar secar e vou passar um pouquinho mais do branco nas áreas mais brancas dele. Essa flor foi na aula 527, você pode procurar. E a paisagem, que é o trabalho de hoje, concluído. Espero que você possa aproveitar bem esse risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Esse é meu aluno virtual Marcos Antônio, que mora em Arthur Nogueira, interior de São Paulo. Ele conheceu o canal Sonalu Pinturas em busca de dicas do YouTube e viu um vídeo de um cacho de uvas. Ali ele descobriu a paixão por pintura em tecido. Começou a pintar para passar o tempo e hoje tira da pintura seu sustento. Marcos, que prazer receber seu depoimento. Eu louvo a Deus por me permitir realizar essa missão. Um grande abraço e um beijinho todo especial.